E para nós começarmos nessa noite, e eu quero ler 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 1 e verso de número 2. O tema ele é muito sugestivo, amado Timóteo. Não sei se porventura o Alexandre e a pastora Thelma, os irmãos, eles pensaram no pastor Rodrigo devido ao carinho que sinto pelo apóstolo Paulo. E quando cheguei aqui e vi, no caso, este cenário, de fato eu me emocionei, não só me emocionei, mas admirei, porque eu imagino Paulo escrevendo assim mesmo, com papéis, na verdade não eram papéis, era outro tipo, e ele escrevendo com uma pena, tentando colocar alguma coisa ali. E Paulo, o apóstolo Paulo, sim, é um homem que eu admiro e admiro demais. É um homem que eu tenho por muita estima, é um homem que eu uso como modelo, é um homem que eu tenho como meu pastor. E em 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 1, está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então vamos conversar, falando um pouquinho sobre esse carinho e sobre essa maneira como Paulo ele vai trabalhar com Timóteo. Então Paulo é um apóstolo exemplo, é um apóstolo mestre, e este mestre, o apóstolo Paulo, em determinados momentos da sua trajetória eclesiástica, de trajetória de fé, como eu e você, como você nessa noite está aqui, nós estamos numa peregrinação de fé. Não é apenas vir ao culto, não é apenas adentrar dentro de um recinto conhecido como religioso, não é apenas isso, mas nós estamos peregrinando em fé. O mundo ele é como se fosse o nosso deserto. E assim como Israel está peregrinou no deserto, nós estamos peregrinando neste mundo. Assim como Israel entrou naquela terra prometida, nós temos uma promessa também. Então o que nós estamos vivendo, o que estamos fazendo é trajetória, faz parte da nossa peregrinação de fé. E este Paulo, na sua peregrinação de fé, quando ele chegava em determinada cidade, ali ele se estabelecia, e às vezes ao fundar uma igreja, Paulo ficava 1 ano naquela igreja, 2 anos, 3 anos, 5 anos naquela igreja, e dependia muito do crescimento, da maturidade daquela igreja. Quando aquela igreja conseguia andar com as próprias pernas, Paulo então saía e Paulo ia para uma outra região, pois Paulo entendia que ele estava na missão, na incumbência de levar o evangelho para o maior número de pessoas, o maior número de cidades que ele pudesse alcançar. Entretanto, nesse ínterim, nessa nossa trajetória, a gente conhece pessoas. Por onde você e eu nós passarmos, nós vamos conhecer pessoas. Algumas pessoas ficarão por toda a tua vida, acompanharão você na sua trajetória de vida, continuará com relacionamento. Outras estarão com você, mas aí já numa questão emocional, afetiva, entrou na tua vida, tocou nos teus sentimentos, afetou você de modo benéfico, então você gravou essa pessoa na sua mente. Entretanto, não tem mais o relacionamento físico, então algumas você vai continuar com o relacionamento, com outras ficarão gravadas em sua mente, e outras ainda você não vai ter mais contato. Passou pela tua vida, deixou uma marca, mas você perdeu totalmente um contato. O que resta agora são apenas lembranças, são apenas memórias. Porém, no nosso rol, quando nós estamos nos relacionando, sempre tem aquelas pessoas que nós consideramos mais. Com Jesus não era diferente. Jesus tinha 12 discípulos, e Jesus se relacionava com toda sorte de pessoas em todas as classes sociais. E desse povo, dessa classe social, 12 eram apóstolos, 12 eram discípulos, e desses 12, Jesus tinha 3, e desses 3 que ele muito estimava, ele tinha um.
que ele estimava ainda mais do que os três, que era mais íntimo, que fazia parte, que era João. Tanto que João se autodenomina o apóstolo, o discípulo a quem Jesus amava. Então, nossa parceria, nos nossos relacionamentos, sempre terá alguém que a consideração ela será maior, a estima será maior, o carinho será maior, o entrosamento será maior. Então você pode ter até aí 5 amigos. Porque quando você vai para as redes sociais e você tem lá 100 mil, 10 mil, 20 mil, 2 mil seguidores, aquilo não é amigo. Quando você vem para um lugar como este, onde você participa da comunhão, tem várias pessoas, são 100 pessoas aqui, mas não significa que os 100 são teu amigo. Amigo nós contamos nos dedos da mão, e às vezes contamos nos dedos de uma mão apenas. Então amigo é algo bem íntimo, é algo bem profundo, e quando olhamos para isto, nós vamos ver que essa questão de amigo, alguns o entrosamento será maior. Não é uma questão de seleção. Você não está selecionando, você não está segregando, você não está excluindo alguns outros, simplesmente é uma questão de intimidade. Quem era Timóteo para Paulo? Era esse tipo de cara. Era esse tipo de cara íntimo, era esse tipo de cara participativo, era esse tipo de cara que estava presente, era amigo de Paulo. Por isso, quando Paulo vai falar com ele, Paulo diz: é meu filho, é meu filho. Porque existem pessoas que vão chegando na tua vida, geneticamente não tem nada a ver com você. A princípio, uma pessoa estranha, como eu preguei inclusive quarta-feira aqui, a comunhão que temos com pessoas supostamente estranhas é causa de Deus, provém de Deus. Essa pessoa se torna íntimo, parceiro, às vezes mais família do que a própria família que está dentro da nossa casa. Amigo que supera até a irmandade, o sangue que corre nas veias. E Paulo chama Timóteo do que? Filho. Paulo chama Timóteo do que? Amado. O carinho, a estima, o cuidado, o zelo, a preocupação de Paulo por Timóteo estava no nível de filho amado. Como é que poderíamos definir isso? É como se Paulo tivesse gerado Timóteo. É como se Paulo tivesse acompanhado cada dia, cada etapa da concepção e da gestação. É como se Paulo tivesse visto o nascimento, o crescimento, e agora esse Timóteo tem que andar sozinho. Por isso que Paulo dedica 2 cartas para poder falar com Timóteo, instruir Timóteo. A grande pergunta é: quem é Timóteo? Quem é Timóteo? Timóteo, na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 16, verso de número 1, Timóteo era filho de uma judia com um pai grego. E o texto sagrado diz que a mãe de Timóteo, ela era crente, mas não diz que o pai de Timóteo era crente. Entretanto, esse Timóteo, ele tinha uma miscigenação cultural de etnia, de raça. Quem era Timóteo? Timóteo, ele era filho de uma mãe piedosa. Eu perguntei para o Alexandre como é que o Alexandre iria fazer isso aqui, se seria em formato de perguntas, de aula, etc. Ele falou para eu ficar à vontade, mas se eu perguntasse para você assim: o que é ser piedoso? O que é que vem na sua mente quando eu digo piedoso? Pois, em 2 Timóteo, capítulo de número 1, e verso de número 5, Paulo, ele fala sobre a mãe de Timóteo, e ele a caracteriza como sendo piedosa. A mãe de Timóteo era piedosa. E o que é ser piedoso? Piedoso é quando você cumpre as coisas do sagrado com muita dedicação. Que coisas do sagrado? Exemplo, tem culto na quarta-feira, aí tu vai. Tem escola de apologética na quinta, aí tu vai. Tem culto do Legacy no sábado, você vem. Tem culto no domingo, ceia de manhã e à noite, você vem dos dois.
A gente tem que evitar isso. Você cumpre evitar isso. A gente tem que praticar aquilo. A generosidade, o doar financeiro, algumas coisas que temos que praticar, e você pratica aquilo. Então entenda, piedade, ser piedoso, é você colocar em prática, dizer em dedicação aquilo que é caracterizado como religioso. A mãe de Timóteo é assim. Qualquer evento que tinha na igreja, ela estava. E Timóteo via. Timóteo aprendeu aquilo. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 15, nós vamos ver outra característica de Timóteo. Timóteo foi instruído das Sagradas Escrituras desde quando era pequeno. E leio para você, 2 Timóteo 3,15. Ele possuía a tradição cristã, em que desde a sua infância sabes as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então perceba, na casa de Timóteo havia uma reunião para que ele aprendesse das Sagradas Escrituras, para que ele aprendesse um pouco mais sobre a Bíblia, sobre Jesus, bem como sobre a tradição de Israel. Havia um culto doméstico na casa de Timóteo. Quem era Timóteo? Atos 16:3. Timóteo era companheiro de Paulo, era parceiro. E quando eu falo de companheiro, eu não estou falando daquele que simplesmente chama para as coisas ruins. Porque eu não sei se você já teve companheiro desta forma, que só lembra de você quando ele está no aperto. Aí ele bate o fio, fulano não pagou aqui, tem como ele fazer um pix para mim, tem como me ajudar. Mas quando o cara está da hora, conta recheada, ostentando, saindo, comendo, não lembrou de você para convidar para que você fosse comer, se alegrar. Não é esse tipo de companheiro que era Timóteo. Timóteo era companheiro não só nas coisas boas que Paulo vivia e desfrutava, mas também das coisas ruins que Paulo vivia e desfrutava. Então, se Timóteo é filho e Paulo é pai, se o pai está sofrendo, a família sofre. Assim era o companheirismo de Timóteo em relação a Paulo. Quem que era Timóteo? Timóteo era um cara doente. 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 23. Timóteo tinha altos e baixos em relação à sua estabilidade, à sua suficiência biológica. E Paulo diz assim, não bebas mais água. Coloca um pouquinho de vinho aí também, por causa das suas constantes enfermidades, principalmente as suas dores estomacais. E eu não sei se você conhece pessoas assim. Se comer um pastel, meu estômago. Se comer uma pizza de 4 queijos, meu estômago. Não levanta porque o estômago está doendo. Não vai para a escola porque o estômago está doendo. Timóteo é esse tipo de cara. Um cara vulnerável. Um cara que poderia passar uma brisa e pegar um resfriado. Toda e qualquer variante da Covid, Timóteo pegava. Ele era o alvo das doenças. Vírus e bactéria olhavam para Timóteo, está ali um cara que não vamos transformar em doente. E pum, Timóteo ficava doente. Quem era Timóteo? Timóteo era um cara tímido. E quando falamos de timidez, eu quero que você entenda, jovem, que a timidez em si, na sua essência, não é algo ruim. A timidez faz parte da personalidade de uma pessoa. E o que é personalidade é distinto, faz parte de você. É o que caracteriza você, que diferencia você de mim. Isso faz parte de você. Então, em si, a intimidade, a ser tímido, ela não é uma coisa ruim. Porém, a questão de Timóteo é que a timidez de Timóteo paralisou Timóteo, inibiu Timóteo de continuar, de prosseguir, de se desenvolver, de crescer. Timóteo tinha receios.
Timóteo não conseguia avançar na vida, e aquilo que ele conseguiu progredir, ele estacionou. Então é um cara tímido, e todas as vezes que paralisa você, deixa você estagnado, você não consegue se desenvolver, isso é um indício de que você precisa de uma ajuda. Você não está conseguindo superar isso sozinho. Você precisa de uma ajuda. Quando você não consegue avançar, se desenvolver, crescer, automaticamente você precisa de alguém para mostrar algo que você não está vendo, para tirar as escamas e fazer você escutar aquilo que você não está escutando, perceber o que você não está percebendo. Era o caso de Timóteo. Então Paulo escreve para ele em 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 6: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E quando falamos sobre medo, eu já falei várias vezes aqui na igreja que o medo é um microscópio que aumenta o perigo. O medo distorce a realidade. O medo é paralisante. Quando falamos de medo, de que medo estamos falando? Daquele medo que se tornou fobia, daquele medo que não permite você crescer, que não permite você avançar, que não permite você se desenvolver. Existem pessoas que têm problemas em relação a isso, e aí Paulo caracteriza o medo nesse sentido como se fosse um agente espiritual, tanto que Paulo usa espírito de medo. Medo é um sentimento de proteção que todos nós temos. Quando você e eu nos sentimos em perigo, então o cérebro ele promove esse sentimento para que você saia correndo. É um mecanismo de defesa natural. Mas a partir do momento que te inibiu, que te proibiu, que impediu você de crescer, aí então já é um indício de que você precisa de uma ajuda. Pergunta: quem é Timóteo hoje? Quem é Timóteo hoje? Pois entendemos quem é Timóteo, mas quem é Timóteo hoje? Timóteo são todos aqueles que possuem uma história. E se você possui uma história de vida, você é um Timóteo. E por mais que essa história não tenha sido tão estrelada, tão brilhosa, tão grande como a história de uma outra pessoa, mas a tua história é aquilo que faz você ser você. A tua história fala da sua singularidade, da sua particularidade, fala da sua essência, fala do que você é como um todo. Logo, a tua história não deve ser menosprezada, ainda que essa história tenha sido uma história de dor, uma história de frustração, uma história de decepção, uma história de opressão, uma história de falta de recursos, uma história de abuso. Ainda assim é uma história. E se existe alguém que consegue mudar histórias, e como diz as Sagradas Escrituras, transformar a maldição em bênção, esse está aqui nessa noite. Se a tua história é uma história dolorida, Jesus pode fazer essa história virar um jardim. A história tanto pode te destruir, como ela pode te construir. Independentemente do lugar em que você vive e da história que você teve, Jesus pode transformar a sua história, transformá-la num jardim. Permita Ele construir a sua história, para que o final que você deseja seja assim feito, como diz as Sagradas Escrituras. Quem é Timóteo hoje? Timóteo são aqueles que iniciaram uma caminhada de fé. No caso de Timóteo, ele tinha uma tradição cristã. Se você falasse do pastor Rodrigo, o pastor Rodrigo também teve uma tradição cristã. O meu avô já era pastor. Quando eu nasci num lar cristão. A minha mãe fazia cultos no lar como fazia a mãe de Timóteo. Eu tive uma tradição cristã, mas possa ser que você não. Possa ser que você encontrou Cristo como Paulo no caminho de Emaús. Não teve uma tradição como teve Timóteo, mas independentemente quem é Timóteo hoje, o Timóteo hoje é aquele que decidiu
caminhar com Jesus. Se você decidiu caminhar com Jesus, você é um Timóteo. Quem é Timóteo hoje? Timóteo são todos aqueles que são vulneráveis e fragilizados. Fragilizados não só no corpo como foi Timóteo, mas doentes de alma, doentes dos seus próprios sentimentos, doentes das suas próprias emoções, não conseguem controlar, e repito, o próprio medo. É medo de ir, medo de vir, medo de encarar alguém para poder conversar. Tem gente que não consegue, tem gente que vai falar, chega na sua casa, aí você falou com fulano, não, eu falei, vou falar o quê? O que eu vou falar? Como é que eu começo? Eu não consigo, eu não sei nem como começar. Medo de encarar responsabilidades, medo de encarar o novo, medo de encarar o propósito, medo de encarar uma entrevista, medo de encarar alguém que chamou para poder trocar uma ideia, medo de apresentar um trabalho na escola, medo, e se esconde atrás da timidez, achando que é só parte da sua personalidade. Até onde isso vai? Até onde isso faz parte de você? Lembrando que você é filho amado. As pessoas que têm problema na sua alma, que são doentes de alma, que têm problema com medo, não conseguem enxergar o próprio potencial. Se acham feias, se acham burras, se acham incompetentes, não conseguem encontrar valor em si. Por mais que tenha tido experiências, Deus já mostrou alguma coisa, Deus já revelou através de sonho, Deus já usou pessoas, Deus já usou através da palavra, já teve um encontro com Cristo, um novo nascimento, e ainda assim não consegue se enxergar como filho amado, como projeto de Deus para essa realidade, não consegue se enxergar como cooperante do reino de Deus. Esse era Timóteo, ele não conseguia se enxergar como cooperante do reino de Deus. Tem um homem que inclusive ele foi um exemplo e um influenciador para o pastor R.R. Soares. Vocês todos devem conhecer, já viram na televisão, ele tem um canal. E o nome dele é T.L. Osborne. Então perceba, T.L. Osborne, R.R. Soares. Ele copiou até o nome. Ele admirava T.L. Osborne. E o T.L. Osborne, antes dele ser um pastor, um missionário itinerante, ele estava ao lado de um outro pastor que ele admirava, só que Deus levou esse pastor, recolheu para si. E T.L. Osborne, então, ele pergunta para Deus: e agora? Quem é que você vai usar para continuar curando, pregando o Evangelho, alimentando almas? E o Espírito Santo, então, falou ao coração dele: você. Você. A minha pergunta para você, jovem, do Legacy, da Lagoinha São Miguel Paulista: o que é que passa na sua cabeça? Quem que é o representante na sua escola de Deus e do reino de Deus? Quem que é o representante na tua faculdade, no teu serviço de Deus e do reino de Deus? Não é o pastor Rodrigo, é você. Você é o melhor de Deus lá. Não tenha medo de abrir a sua boca, não tenha medo de se envergonhar, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe da cruz, não se envergonhe de Jesus Cristo. Pode parecer careta, mas um dos motivos pela qual eu sofri bullying na minha vida quando eu era criança era porque eu carregava dentro da minha bolsa uma Bíblia. E um dos motivos pela qual não deixavam eu entrar no grupo para eu fazer um trabalho em grupo é porque eu era crente. Nós não queremos crente no nosso grupo, é o pastorzinho, e eu não quero pastor aqui no nosso grupo porque a gente não vai poder fazer nada. É o que eles falavam. No entanto, se tiver que escolher entre tirar uma nota e não Jesus, eu prefiro Jesus.
Não tenha medo de ser quem você é. Você é o melhor de Deus para essa terra, jovem. Deixa eu te falar uma coisa: não existe mais nada mais belo, nada tão importante, nada tão eficaz e eficiente, nada tão valoroso, tão singular do que você. Você está em extinção. Nunca houve e nunca haverá alguém igual a você. Você é obra-prima de Deus nessa terra. Que você possa se enxergar desta forma. Por causa da timidez de Timóteo, a falta de coragem de assumir responsabilidades, de encarar pessoas, de estar na frente de um público, de conversar, de tomar a frente, de ir, de vir, de fazer. Por causa disso, Paulo então ele vai dedicar 2 cartas e dar conselhos a Timóteo. E esses conselhos servem para Timóteo, mas se você se enquadra em algo do que eu falei, você é um Timóteo na atualidade, e automaticamente esse conselho serve para você também. Então, o primeiro conselho de Paulo, 2 Timóteo, capítulo de número 1 e verso de número 6. 2 Timóteo 1, 6. Primeiro conselho: desperte o dom que há em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E aqui eu quero que você entenda que quando eu falo de dom, quando Paulo fala de dom, quando está escrito dom, nós estamos falando de algo que vem de Deus. Dom é diferente de talento. Dom é algo que vem de Deus. Dom é algo que Deus nos dá, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo de número 12. Dom é poder, dom é sinônimo de presente, dom é sinônimo de dádiva. Deus resolveu dar por intermédio do Espírito Santo. Talento já não é isso. Talento é uma aptidão natural que você possivelmente nasceu ou tem predisposição a fazer muito bem. Exemplo: cozinhar. Tem gente que cozinha muito bem, não fez curso nenhum, é autodidata. Tem gente que toca muito bem, é autodidata. Vocês viram o Gabriel tocar aqui. Eu não sei se ele toca viola clássica ou o violino, mas ele tocou e aprendeu, é autodidata. Foi autodidata no inglês. Eu tenho orgulho de falar isso do meu irmão. Ele aprendeu sozinho determinadas coisas. Então, quando eu falo de talento, eu estou falando de aptidões naturais que você nasceu ou tem predisposição a fazer muito bem. Agora, tem gente, por exemplo, que consegue estragar o miojo. Tem gente que consegue queimar o leite. Tem gente. Então perceba, talento é diferente de dom. O que Paulo está falando para Timóteo é o seguinte: Timóteo, cadê? Onde é que você colocou? Onde você guardou o que Deus te deu? O dom. Cadê o dom? O Espírito Santo te deu o presente, você guardou onde? Qual gaveta? Qual guarda-roupa? Qual armário? Onde você guardou? Tira esse dom e começa a usar esse dom. E se porventura você não tem nenhum dom, que Paulo descreve lá em 1 Coríntios, mas você ama a Deus de verdade, o Espírito Santo está aqui. Pede para Ele te dar um dom de milagres, um dom de cura, um dom de maravilha, o dom de profecia, o dom da fé, porque a fé também é um dom. Tem gente que é tão pessimista que nela não tem fé nenhuma. E tem gente que tem fé e torna-se otimista, vê a vida um pouco mais colorida, com mais vida, vê a vida como vida, e tem outros que vê a vida como morte, cinza. Então desperte o dom, peça para o Espírito Santo se você não tem. E se porventura você tem alguma coisa que você sabe que tem, e você escondeu como Timóteo, agora é a hora de pedir para que o Espírito Santo renove isso em você. Segundo o conselho de Paulo:
esteja disposto a sofrer pelo Evangelho. Paulo diz em 2 Timóteo 1,8: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O que Paulo está querendo dizer para nós é que se você resolver iniciar uma peregrinação de fé, você é peça carimbada. Não adianta tentar esconder. Você vai ser alvo ou de perseguição, ou você vai ser alvo de chacota. Você vai ser alvo de menosprezo, você vai ser alvo de exclusão. E isso é sofrer pelo Evangelho. Se você ainda não sofrendo pelo Evangelho, na escola, nos lugares que você frequenta, então possa ser o Evangelho que você acredita, não é o Evangelho de Jesus, pois o Evangelho de Jesus vai fazer com que você sofra alguma coisa. Ser evangélico, ser cristão, ser discípulo de Jesus é correr riscos, e você precisa entender isso. O Evangelho é confrontador, jovem. O Evangelho ele é confrontador. Segundo John Stott, o Evangelho vai trabalhar e vai andar na contramão deste mundo. Você é jovem sim, como era Timóteo, mas você não deve ser igual a este mundo, viver como este mundo, fazer as coisas que o mundo faz, viver como o mundo vive, ver o que o mundo vê, comer o que o mundo come. Nós não podemos ser assim. Se você é cristão, começou a sua peregrinação de fé, você é peça carimbada. Você não pode aceitar determinadas coisas que acontecem. Terceiro conselho de Paulo: obedece e defende a verdade. Segundo Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 13, diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Segundo Timóteo 1,13. Paulo está falando para você obedecer e defender a verdade. Mas que verdade? Que verdade você vai defender? Entenda uma coisa: ser Lagoinha, ser legacy, não significa ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é uma coisa, estar na Lagoinha e fazer parte do legacy é outra coisa totalmente diferente. São coisas distintas. E quando Paulo fala para obedecer a verdade, que verdade? João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando Paulo está falando para obedecer e defender a verdade, que verdade? Não é assim. Lagoinha, São Miguel Paulista, Lagoinha, André Valadão, ou qualquer outro tipo de pastor, o pastor Rodrigo, que verdade que você tem que defender? A verdade se chama Jesus. Entenda uma coisa, jovem: a verdade para nós não é uma tese, a verdade para nós não é uma letra, a verdade para nós não é uma teoria, não é uma hipótese, não é um trabalho de escola, não é um TCC, não é uma doutrina de um mestrado, de um doutorado. Isso não é a verdade para o cristão. A verdade para o cristão é uma pessoa e se chama Jesus. Se um dia você precisar de falar, obedecer e defender a verdade,
verdade que você tem que defender e viver. Jesus Cristo por onde você andar, sempre como Ele. Quarto conselho de Paulo, 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quarto conselho, fortaleça-se na graça. Deixa eu te falar uma coisa que aprendi recentemente. Eu achei que eu poderia conquistar o céu com as minhas forças. Eu achei que eu poderia vencer os meus pecados com a minha disciplina. E deixa eu te dizer uma coisa: disciplina diária, luta diária, você tem que ter. Mortificar a carne, lutar contra as suas paixões, você e eu temos que ter. Mas nós não vencemos os nossos vícios, não vencemos os nossos pecados por causa de mérito ou esforço nosso. Mas se pecado vencemos, e se vícios vencemos por causa da graça de Deus que opera em nós. O que é que Paulo está falando para Timóteo? Você tem medo, Timóteo? Você está amedrontado diante do público, do mundo, você está com receio, tímido, você não consegue encarar um simples trabalho de escola. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é por você, Timóteo, quem te fortalece é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça você pode tudo, pela graça você consegue tudo. Então como é que você pode, jovem, vencer os vícios deste mundo, o pecado deste mundo, os atrativos deste mundo? Você pode vencer orando a Deus da seguinte forma: que a tua graça me aperfeiçoe onde eu ainda sou fraco. É a graça que te deixa forte, é a graça que faz você sair vitorioso. Quinto conselho de Paulo, 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 16: evite falatórios inúteis. Paulo diz: mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Paulo usa dois homens da sua época como exemplo para falar dos falatórios inúteis. E se existe algo que gostamos de fazer, é uma boa prosa, uma boa conversa. E não há pecado nisso, não há problema nisso. Sentar, conversar, trocar ideia. O que Paulo está falando é de palavras, temas que não edificam. E quando Paulo diz sobre palavras profanas, Paulo com certeza está falando de palavrão. Qual foi o palavrão que tu falou hoje? Qual foi o palavrão que tu falou hoje? O teu amigo, daquele grupo de escola que o pai não conhece? Você mandou quem ir para quem? Para qual lugar? Ou xingou a mãe de quem? Qual foi o palavrão que tu falou para o motorista que buzinou do lado? O que Paulo está falando é que tais palavras não só contaminam o seu corpo, mas sua alma, suas emoções e também tudo ao seu redor. Contamina tudo ao seu redor e contamina a sua alma. Como pode você ser um cristão e você falar palavras profanas? Combina? Combina você falar de assuntos fúteis, que não edificam, de ostentação, que só alimentam os olhos, o ego, o desejo, cria ciúmes e inveja, de recursos
não agem, que fulano que entrou não sei onde, que roubou não sei quem, que conseguiu um trocado fácil porque levou tal coisa para tal lugar. Esse tipo de conversa alimenta a alma, alimenta o espírito. É bom você estar do lado, faz bem você ficar junto. Do que você tem se alimentado? O que é que você tem comido? O que você tem olhado? Então Paulo diz, porque Paulo está escrevendo para um jovem. Eu sei como é que é isso aí, Timóteo. Também eu sei o que é uma balada. Eu sei o que é a menininha, mas também sei o que é o menininho. Eu sei o que é falar. Eu sei o que é trocar ideia. Eu sei o que é fazer essas coisas. Eu sei o que é falar da vida fácil. Eu sei, Timóteo, mas evita o que não vai edificar a tua alma. Vocês são lavados e remidos do sangue do Cordeiro. E se vocês são de Deus, diz a Bíblia que o Espírito Santo ele tem ciúmes. Quando você fala o que não deve falar, anda com quem não deve andar, faz o que não deve fazer, o Espírito Santo fica com ciúmes, porque você pertence a Ele. Você está dando a atenção que deveria ser dada a Deus, ao Espírito Santo, a outra coisa, a outro alguém. O Espírito Santo quer você para Ele, você é dele, você é luz, você não é trevas. As palavras de Paulo foi a um jovem, as palavras de Paulo é para você lega-se. É um Timóteo do século XXI. Deus não vai contar com o pastor Rodrigo, Deus conta com você também. Deus não vai contar com os outros pastores, com os outros líderes, com a Alexandre e Thelma, Ele conta com você também. Deus não vai contar mais com Timóteo, porque Timóteo não está mais aqui. Deus não vai contar mais com Paulo, porque Paulo não está mais aqui. Mas agora você é o Timóteo da vez. Permita com que os conselhos de Paulo a Timóteo façam sentido para a tua vida. E permita com que esses conselhos não só façam sentido, como você pratique esses conselhos para que você possa ser um instrumento de Deus às almas que ainda estão perdidas. Mas eu finalizo dizendo, não tenha medo. O mundo é assustador. Pessoas, mais ainda. Quem brinca com poder, mais ainda. Mas você tem Jesus ao teu lado. Permita-se ser usado. Que Deus abençoe vocês.